Tempo que eu não faço um vídeo para esse canal e, nossa, vocês devem ter achado que eu tinha abandonado vocês. Não, mas eu estou de volta. Oi, YouTube, tudo bem com vocês? Nossa, gente, já faz muito tempo que eu não faço um vídeo para esse canal e, nossa, vocês devem ter achado que eu tinha abandonado vocês. Não, mas eu estou de volta. Ai, meu Deus, aconteceu tanta coisa esse último mês que eu não tinha nem noção que eu ia ficar tanto tempo sem postar um vídeo para vocês e sem avisar vocês a respeito de tudo que aconteceu, né? Para quem não sabe o que aconteceu, vou contar agora para vocês. Recentemente não, né? Faz um mês mais ou menos, o meu canal no YouTube, ele caiu, né? Por conta que tinha sido imposta uma lei que proibia o uso dos menores de idade, 15 anos para baixo, né? A terem, né, controle da parte do YouTube, né, e de outras redes sociais. E isso pouco antes de eu fazer 16 anos, né, foi bem, assim, foi uma grande coincidência. Então eu agora tô de volta, né, eu tinha pensado que o meu canal no YouTube tinha sido banido, mas não, ele não foi. Quando eu entrei nele após meu aniversário, ele já tinha sido retomado de volta. Meus vídeos estavam todos salvos, mas ainda estavam no privado. Então, e por algum motivo, os meus seguidores também tinham tudo sumido, mas depois de um tempo, né, que eu viajei, depois eu voltei, meus seguidores simplesmente voltaram, assim, do nada. Foi incrível, tipo, foi incrível, mas eu tive muita sorte mesmo disso ter acontecido dessa maneira. Eu poderia ter perdido todos os meus seguidores, todos os meus vídeos, mas não. Agora eu estou de volta aqui pro YouTube e vou voltar a gravar vídeos pra vocês. Agora, se você ficou esse tempão todo sem saber de nada que estava acontecendo, então é porque você não estava me seguindo lá nas minhas redes sociais, @marialu.med. Vou deixar aqui escrito, tanto no Instagram quanto no TikTok, né, minhas redes. Vão lá me seguir, que isso vai estar ajudando demais com a divulgação do meu trabalho, né? Para quem não tá sabendo, eu estou atualmente, né, fazendo cursinho para o preparatório do vestibular e do Enem. Então, eu tenho feito vídeos falando um pouco da minha rotina como vestibulanda, da minha rotina de estudos, né, de todos os perrengues que nós estudantes passamos durante essa fase. E recentemente eu fiz um vídeo falando lá no meu TikTok, falando um pouco a respeito da como foi para mim o simulado da FUVEST, a segunda edição do simulado da FUVEST, que ocorreu nesse mês, dia 26, que eu realizei, fiz, e nesse vídeo eu vou falar um pouco do que eu achei a respeito do simulado da FUVEST, quais foram as minhas impressões e o que eu achei nele como um todo. Vamos começar. Bom, primeiro de tudo, como é que foi esse processo de eu ir fazer o simulado? Eu tive que passar por algum tipo de fiscalização, como toda prova, como no Enem? Vamos lá. Bom, primeiro de tudo, quando eu fui realizar o simulado, né, que foi no domingo, dia 26, nesse mês ainda, né, eu realizei eu cheguei no local, era mais ou menos, o portão ele abria meio-dia e fechava às 1h, quando iniciava a prova. Eu cheguei lá em torno de ignorem o barulho do cachorro. Eu cheguei lá em torno de meio-dia e 20, meio-dia e meio. Tinha muitas pessoas onde eu fui fazer, mas o local em que as pessoas iam fazer estava sinalizada, então não demorou para eu encontrar o local que era para fazer a prova. Fui lá, cheguei, e eu sou do tipo que, gente, quando chego para fazer a prova, eu não chego já indo para a sala, não, porque a sala que eu ia fazer era uma sala que era das mais afastadas, vocês acreditam? Então eu fui, né, primeiro eu cheguei lá na minha sala, dei uma espiada, eu não vi que tinha ninguém. Eu fui a primeira pessoa a entrar na minha sala, acreditam? Aí eu fiquei encostada num canto. Aí eu comecei a perceber que as pessoas começaram a se movimentar, começaram a andar, entrar dentro da sala, tinha gente indo em direção à minha sala. Eu falei, então vou já pegar meu lugar, né? Porque eu não sabia, mas diferente do Enem, que você pode escolher
em que lugar você vai sentar, se você quer sentar no fundo ou perto da janela. Na época que eu fiz o Enem, eu sentei perto da janela, mas esse é assunto para outro vídeo. Eu simplesmente você já tinha um local que era definido para você sentar. Tinha lá um cartãozinho que eu já vou explicar mais para vocês como é que funciona esse cartão, que tinha o nosso nome e a nossa foto que a gente tinha quando a gente foi fazer a nossa inscrição para o simulado. Você tinha que pôr seu nome, seus dados e tal, afins, uma foto sua. E lá já aparecia o seu nome, sua foto, e você já sentava no local. Então, já não sei se isso acontece tanto nas provas oficiais, mas isso aconteceu no simulado, então acredito que deva acontecer no oficial também, mas eu já tinha um lugar para eu sentar. Então, eu fui lá, apresentei todos os documentos e tal, fui e sentei. E enquanto eu fazia a prova, eu fiquei lá esperando, né? Você não podia mais mexer no celular. É que nem no Enem. No momento que você entra, você tem que lacrar o seu celular, desligar todo ele e não pode mexer de maneira nenhuma. Tá. Aí fiquei lá esperando por um tempo e o que eu achei mais legal é que, pelo menos quando eu fui fazer o Enem, eles colocavam uma marcação das horas. Tipo assim, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, e conforme o tempo ia passando, eles iam apagando. Não, no caso da FUVEST, era diferente. Eles tinham os avisos lá quando terminava a prova, quando ia começar, a partir de que momento podia sair. E eles também tinham um relógio deles próprios, tinha lá aquele relógio de ponteiro da própria FUVEST que ficava apontando. Então você conseguia ver o horário em tempo real. E eu achei isso muito bom, porque pelo menos eu consegui me organizar melhor. Por exemplo, em questão de que, tá quase no tempo final da prova. Será que eu vou no banheiro? Será que eu não vou? Porque, sério, eu passei muito perrengue vamos dizer assim, no último dia que eu fui fazer o Enem, no segundo dia do Enem do ano passado, eu passei muito perrengue por conta dessa coisa de horário, mas isso fica para um outro vídeo. Depois me sigam para vocês saberem o que aconteceu. Mas, em resumo, eu entrei lá, iniciou-se a prova, a gente entregou o gabarito, o caderno das respostas, e nessa mesma folha que tava o nosso nome, o local em que a gente sentava junto com a nossa foto, a gente também tinha um local para fazer a marcação das alternativas, porque diferente do Enem, a gente não pode levar o caderno, né, o gabarito eles ficam com eles, mas o caderno também fica. Então você fazia as marcações das alternativas que você colocou, que você acha que era, justamente para que quando você fosse fazer a correção, você pudesse levar esse papelzinho e você pudesse fazer a correção. Tanto é que foi por meio disso que eu fiz a correção das minhas questões. E agora, quantas questões eu acertei? Eu acertei 40 questões e errei 40 também. Mas eu já falo um pouco do que eu achei a respeito desse meu resultado. Enfim, mas no contexto geral, durante todo o período de 5 horas da prova, né, que começou às 1, terminou às 6, eu consegui fazer toda ela. Claro que teve umas questões que eu tive dificuldade de fazer, outras nem tanto. Eu acho que eu já comentei que eu tenho dificuldade em exatas, um pouco de dificuldade em exatas, em interpretar o enunciado e saber o que ele eu tenho que ser pedido para assim aplicar as fórmulas nele. Eu achei umas mais difíceis, outras não. Achei a parte de interpretação de texto não tão difícil assim, mas é aquilo, né? Você tem que ler, se você não entendeu, tem que ler mais de uma vez. Leituras obrigatórias também caiu bastante, tá, gente? A primeira questão da minha prova que eu peguei também era sobre leituras obrigatórias, viu? Ó, pra quem fala que não vai ler as leituras obrigatórias, é importante, tá, gente? Você perde bastante questão só de você não ler as leituras obrigatórias, mas enfim. Aí, durante o período da prova, você era liberado para comer, tomar água, afins, e você também era liberado para ir no banheiro. Eu fui no banheiro umas 2 vezes, e era a mesma coisa que era no Enem, você tem o fiscal, né, que passa o detector de metais em você, quando você entra, quando você sai. Eu fui 2 vezes, e isso foi uma das coisas boas que aconteceu, justamente por ter a parte do relógio em tempo real da FUVEST, porque eu consegui ter uma noção maior de tempo que ainda me restava e o tempo exato que eu tinha, tanto para, vou no banheiro, vou demorar muito, essas coisas, sabe? Mas enfim, quando eu terminei a prova
antes do tempo acabar, pela primeira vez. Tudo no Enem, quando eu fui fazer o Enem, eu fui, nos 2 dias, eu fui uma das últimas 3 pessoas a sair que precisou assinar, né, aquele papel das últimas 6 pessoas. Nossa, foi, assim, eu até fiquei em choque, porque eu sou do tipo que sempre sou uma das últimas a entregar a prova, tanto na escola, quanto aqui, agora no simulado, mas eu fiquei muito feliz que eu consegui administrar bem o meu tempo, porque como eu consegui sair meia hora antes, eu, tipo assim, eu não fiquei enrolando, tipo assim, eu vou ficar aqui enrolando até das 6 horas, não, simplesmente eu já tinha feito tudo, tinha passado o gabarito, tinha respondido as questões, tinha arrumado minhas coisas, peguei minha bolsa, fui embora e vim pra casa. Então, pra mim, o tempo pra mim não foi difícil, mas é claro que nesse caso a gente tem que pensar que é porque não tinha redação, e no caso do Enem, pelo menos no primeiro dia tem redação, então tem mais uma coisa para você fazer, né? Mas nesse caso da FUVEST, nesse caso do simulado, eu achei que eu consegui cronometrar meu tempo, né? Organizar meu tempo muito bem, não fiquei enrolada, não fiquei muito tensa, né? Por conta da questão de horário, de tempo. Consegui comer, né? Eu levei comida, conseguindo comer normal. Então, não passei nenhum perrengue. Não é muito, como eu falei, não é muito diferente do Enem. Você leva sua comida, você leva suas coisas. Você tem toda a questão de ir no banheiro, quando você pode, quando você não pode. E na questão do tempo, eu consegui me planejar melhor na questão da FUVEST, cima da FUVEST, do que pro Enem do ano passado nos 2 dias, né? Eu consegui me organizar melhor. Tá, mas e agora? Em questão da quantidade de acertos minhas. Eu acertei 40 questões e errei 40, e pra mim, estando no segundo ano do ensino médio, querendo medicina, é um bom resultado? Para mim, eu acredito que seja um bom resultado até o momento. É claro que eu vou admitir com vocês, quando eu soube que eu acertei 40 questões que eu corrigi, eu fiquei muito feliz, porque para a primeira vez fazendo um simulado da FUVEST, não entendendo, porque eu comecei a fazer recentemente simulados não, provas anteriores da FUVEST. Estou começando a de 2025. Então, eu comecei a ter uma noção de como é que a prova em si, as questões são, a matéria em si é aplicada nas questões da prova da FUVEST. Mas eu não tinha uma noção em tempo real, né, lá nas 5 horas de prova, não. Mas eu consegui, assim, como fazendo o simulado acertando 46, eu acredito que para a primeira vez foi muito bem. Questão, fazendo tudo, questão do tempo, questão do nervosismo, questão das questões em si, eu achei que eu fui super bem. Agora, se você fosse me falar assim, você tá no terceiro ano, você acertou só 40 questões, aí eu ficaria preocupada. Não vou mentir para vocês, eu ficaria preocupada. Porque para entrar na USP por medicina, se eu não estiver enganado, você tem que acertar 88 questões, no máximo, no mínimo já é outro valor. Se você for lá no nota de corte do acervo da FUVEST, você consegue ter uma noção. Agora, é claro que diminuiu, não é mais 90, é 80. Então, se você for fazer uma média, é 78 questões no máximo que você tem que acertar. Mas em questão dessas notas de corte, eu acredito que eu fui super bem. Errei bastante, mas acertei bastante também. Acertei mais do que eu imaginava que ia acertar. E agora é continuar estudando, continuar me dedicando sempre para estudar e continuar sempre tendo essa força, tendo essa coragem para sempre conseguir ir lá nos lugares fazer, mesmo tendo nervosismo e tal. E saber que eu, como qualquer outra pessoa, tenho chance e que vou continuar tentando até o fim. Mas é isso, gente. Esse vídeo era mais para dar para vocês um contexto do porquê que eu sumi e calhar também com como foi esse meu processo de fazer o simulado da FUVEST, quais foram as minhas impressões. Se você quer ver mais meus conteúdos, eu recomendo muito que você vá lá me seguir nas redes sociais, @marielu.med, que vai estar ajudando demais com o meu trabalho, com a divulgação do meu trabalho. E é isso, espero que tenham gostado desse vídeo e me sigam para a próxima. Até mais!